torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo agora trazendo todas as notícias do São Paulo e tudo que o craque Miller falou do Tricolor, que teve a apresentação do Cauli e busca mais reforços para a temporada. Quero que você deixe aí nos comentários, gostou da contratação do Cauli e acha que o Cauli chega para ser titular? Deixa nos comentários. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e, claro, hype o vídeo, clique no botão hypar, dá uma força aí pra mim. Vamos assistir o vídeo junto, no final, tu sabe, eu volto, a gente vai falar muito do Cauli, desse time do São Paulo, do que esperar, e tem jogo no final de semana. Créditos e direitos autorais, deixa a descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Então vamos falar do São Paulo por aqui, direto para Barra Funda com José Paes, trazendo para nós como estão as renovações de Luciano e Marcos Antônio no Tricolor. Boa noite, Zé. Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que acompanha aí o Gazeta Esportiva, só falta o São Paulo divulgar oficialmente que renovou o contrato com o Luciano até o final de 2028. O jogador que tem mais de 100 gols com a camisa do São Paulo, 104 gols em 328 jogos. Daqui a pouquinho vocês podem comentar aí se consideram ele um ídolo ou não aqui do clube, mas o fato é que o Luciano tem tudo bem encaminhado para renovar o contrato aí, para renovar mais um pouquinho o contrato dele com o São Paulo por um período maior até 2028. E se ele atingir algumas metas, esse contrato então já será renovado até 2029 de maneira automática. Luciano, que foi sondado por outras equipes aqui do Brasil recentemente, pelo Vasco, que trabalha lá no Vasco, que é treinador do Cruz Maltino, trabalhou com o Luciano aqui no São Paulo, trouxe o Luciano para o São Paulo em 2020, gosta do jogador, mas Luciano permanece no São Paulo aqui, permanece jogador do São Paulo Futebol Clube. Em relação ao Marcos Antônio, o jogador renovou recentemente até 2029 com o São Paulo, depois de um período de empréstimo junto à Lazio, e agora o São Paulo encaminha aí um acordo também com o Marcos Antônio até 2030 para o Marcos Antônio, uma valorização salarial para ele também, um aumento da multa rescisória. Então, dois jogadores importantes se encaminhando aí para vínculos novos aqui com o São Paulo Futebol Clube. Michele, devolvo para você, daqui a pouquinho tem informação importante do Tricolor aqui no Gazeta Esportiva também. Beleza, Zé Paes. Miller, o que você acha da renovação do Luciano até 2028 e do Marcos Antônio, o São Paulo tentando encaminhar até 2030? O Marco Antônio, eu sou a favor, né? Ele é um jogador que foi pretendido pelo Flamengo. O melhor jogador hoje do São Paulo é ele, né? No meio campo. Cara. Exatamente. Então a renovação é justa. Claro, aumentou tudo, aumentou o salário, aumentou multa rescisória, aumenta tudo, né? Vai normal. ter que aumentar, né? A renovação do Luciano é por conta do tempo que ele tem de clube, né? Mais por isso. Você não gosta dele? Não. Como atleta? Não, né? Não, como atleta, eu acho um jogador normal. Você dispensaria? Não é o caso de dispensar, mas de renovar até 2029, não renovaria. O São Paulo contratou 5 reforços nessa janela de transferências. O José Paes, por favor, diz pra gente, o Tricolor já encerrou as contratações ou ainda tá de olho em mais oportunidades no mercado? Tá de olho sim, viu, Michele? Tá de olho sim, que é um atacante de lado, um ponta, um atacante de beirada ainda nessa temporada de 2026. São Paulo conseguiu preencher algumas lacunas para esse ano, conseguiu contratar o Dória ali para zaga, o Lucas Ramon para lateral direita, Danielzinho, o Cauli chegou recentemente também, jogadores para o meio de campo. E o São Paulo quer sim um jogador de beirada. Já tem no elenco o Ferreirinha, tem o Tapia, que pode fazer aquela função ali também, tem o Lucas, jogador oriundo das categorias de base. E como que o São Paulo quer contratar esse jogador? Tem que ser um cara que esteja livre no mercado. O São Paulo não quer gastar dinheiro com essa contratação, a não ser salários, luvas, mas o São Paulo hoje sabe que não tem uma condição financeira de ir num rival, num clube rival, pagar dinheiro para tirar um jogador. Então o cara tem que estar livre no mercado para o São Paulo conseguir fazer essa contratação e não é nenhum desespero por enquanto. São Paulo monitora algumas situações, não tem nenhum nome específico, mas quer sim um atacante de lado. Devolvo para você, Michele. Tetra, em 10 segundos, você gosta do Cauli que chegou para o São Paulo? Gosto. É bom? Muito bom jogador, vai jogar. E sobre esses atacantes de lado, Ferreirinha, Tapia e Luca? Tem que contratar mais um. Melhor que eles. Do futebol masculino, afinal, tem reforço novo na área, viu, gente? O nosso Edu Afonso, que vai aparecer no telão ontem, adiantou e agora é oficial. Cauli é do Tricolor, não é, Edu? Bom dia, meu parceiro. Fala, Johnny, como é que você tá? Tudo bem contigo? Grande abraço ao Donk, um beijo na Mari. Fã de esportes, olha só. Carnaval em São Paulo, vários pontos movimentados com bloquinhos para lá, para cá, aqui na Barra Funda, precisamente no CT do São Paulo que vocês veem ao fundo, muita tranquilidade, né? Tem ninguém. Jogadores de folga,
curtindo aí esse último dia de folga que foi dada pelo técnico Hernan Crespo após a classificação domingo em Campinas. Amanhã aqui tem reapresentação e aí entre as muitas novidades nesta reapresentação, já pensando no confronto de sábado contra o Red Bull Bragantino, Cauli, jogador que vem do Bahia por empréstimo. A negociação foi fechada na semana passada. Num primeiro momento, a apresentação dele está marcada para amanhã, depois do treinamento. São Paulo ainda não oficializou, não mandou aquele comunicado à imprensa confirmando, mas é o que deve acontecer. E o Cauli, que chega até o final do ano, o São Paulo não pagou nada, teve descontado um crédito que tinha com relação às vendas do Nestor e de Michel Araújo. Vai poder ter o atleta nas partidas contra o Bahia do Brasileiro e eventualmente se cruzarem na Copa do Brasil sem pagar nenhuma multa. E se o Cauli completar 25 jogos com a camisa do São Paulo, ele terá que ser adquirido no final do ano em 50%. Se fizer 40 jogos, aí a porcentagem que o São Paulo tem que comprar é maior, é de 60%. Os valores já estão estipulados. Bem, o Cauli chega e, dependendo da sua condição física, ele já fica à disposição para o jogo do final de semana, definido ontem pela Federação Paulista. Red Bull Bragantino e São Paulo, 18h30, abre esta fase de quartas de final lá em Bragança Paulista, no Cícero de Souza. Isso já está definido. O que não está definido, Johnny e companheiros, é, de repente, onde será a semifinal caso o São Paulo passe pelo Bragantino. E não basta passar. Se o São Paulo passar e for mandante da semifinal, tem que lembrar que o Campeonato Paulista continua contando pontos, né? Então o São Paulo está com 13. Se ele passa com vitória, vai a 16. Aí tem que esperar todas as quartas para saber em que posição na classificação geral ele fica, para saber se ele será mandante ou visitante. Mas se for mandante, nada de Morumbis. Para aqueles que gostam do rock, tem AC/DC no Morumbis. E aí o São Paulo está especulando jogar no Brinco de Ouro da Princesa e não mais na Vila Belmiro. Além do Cauli, que já fala aqui, a gente vai ter amanhã Arboleda, que voltou do Equador, foi resolver problemas pessoais. Bobadilha, recuperado de lesão. Carlos Coronel, recuperado de pedra no rim, e isso dói, eu sei bem disso. Não ficou no banco no final de semana. E o Ferreirinha, que foi poupado, ou seja, quase elenco completo. Vamos acompanhar uma fala rápida do Cauli às redes sociais do São Paulo, falando desta chegada ao tricolor. Eu acho que não tem nenhum jogador que não vê São Paulo com bons olhos, né? Você não consegue pensar no futebol brasileiro mundialmente sem pensar em São Paulo. Então, assim, eu acho que desde o começo eu quis muito estar aqui também. Comuniquei com o Bahia desde cedo, aí demorou um pouco para os clubes se acertarem, mas tinha uma vontade muito grande, uma motivação muito grande assim de vir para cá. O São Paulo, um clube vencedor, né? Gigante, como eu falei, mundialmente. Claro, por ter trabalhado com o Rogério, eu peguei entre essa conexão também. Mas eu sei também da grandeza da história desse clube, de quantos craques, quantos jogadores importantes passaram por aqui. E é isso, eu espero poder escrever uma bela história aqui. Tô bem curioso, Johnny, para saber em que lugar o Cauli vai entrar. Porque no esquema de 3 zagueiros tem que sair ou o Bobadilha, ou o Danielzinho, ou o Marcos Antônio, ou o Caleri ou o Luciano. E ainda tem o Lucas Moura também nessa disputa. Mas é melhor ter várias opções do que não ter nenhuma, como aconteceu várias vezes no ano passado. Volto com você. Boa, Edu. É uma dor de cabeça positiva para Hernan Crespo, que contou com tantos desfalques no ano passado. Agora eu chamo a nossa mensageira do caos, Lini Nascimento. Vem com a gente, Edu. Eu sei que você está trabalhando muito. Tudo bem, ele cansou, Você está trabalhando muito, dá uma respirada. Mas foram muitas informações que o Edu trouxe pra gente aqui diretamente do CT da Barra Funda do São Paulo. Cauli, o novo reforço tricolor. Cauli, André Donk, que tem uma história curiosa. Começou no futebol alemão, ele tem dupla nacionalidade, né, alemã. E depois acho que ele passa pelo Ludogorets, da Bulgária, certo? Se destaca bastante. E aí se destaca muito bem, chegou com um baita holofote no Bahia. Quero saber de vocês se vocês acham que ele correspondeu às expectativas no Bahia ou não. Ele tem bastante assistência como jogador do Bahia, poucos gols, é um meia de 30 anos e agora chega no São Paulo para suprir o próprio Crespo fala, um jogador que eu não tenho as características no elenco. Quando ele diz isso, eu imagino que é um cara mais cerebral ali para armar o jogo, para municiar o Luciano, para municiar o Caleri. Vocês enxergam assim também?
Também acho que é um jogador... A gente falava muitas vezes do São Paulo, antes dessa boa fase, como carecia de criatividade. E aí, já ainda na formação com 3 zagueiros, acho que o São Paulo evolui muito com a formação tendo os 3 volantes, né? O Danielzinho, o Marcos Antônio, acho que os dois se encaixam muito bem. E aí, ou com o Bobadilla, ou com o Pablo Maia, tendo o Lucas e os 2 na frente. Mas o Lucas ainda não é o jogador, assim, um meia, armador. Era pra ser o Oscar. Era pra ser o Oscar. Então, assim, você pode ter o Cauli jogando com o Lucas e o Caleri, ou com o Luciano e o Caleri. Eu acho que é uma opção que não chega para ser titular absoluto, mas ele dá mais criatividade a esse time do São Paulo. Lógico que a gente está falando de um bom momento e tudo mais, então parecia que estava tudo resolvido, mas naturalmente não vai se manter essa sequência ao longo de toda a temporada. Então era importante fortalecer esse sistema criativo do São Paulo, acho que o Cauli entrega isso. Ele não manteve o nível no Bahia, até porque 2024 foi muito bom, muito. Tanto que lembra, até desperta o interesse do Palmeiras, que tentou a contratação dele. Ele acaba perdendo um pouco de espaço na última temporada, alterna, é mais reserva do que titular no último Brasileiro, mas ainda assim é uma peça interessante, a ponto que o Rogério também queria mantê-lo. Então acho que ele qualifica ainda mais o elenco do São Paulo. Pode não ser um titular absoluto, talvez tenha um cenário parecido que teve no Bahia na temporada passada, mas eu concordo com o Crespo quando ele diz que o Cauli traz uma característica que carecia no elenco do São Paulo. Que aquele 2024 ali, né, que surge, entre aspas, aquele quarteto do Bahia, que se fala do Caio Alexandre, do Jean Lucas, do Everton Ribeiro, do Cauli, funciona demais, né? Assim, de fato, enche os olhos ali, e aí eu concordo com o Dom, que ele acaba perdendo espaço, mas é um ótimo jogador e eu também acho que não chega para ser titular, mas briga. Eu acho que briga, assim, briga e tem espaço. E aí é claro que a discussão vai surgir de quem que vai sair, quem que vai pagar o preço, se vai ser Luciano mais uma vez, né? Porque sempre Luciano é sempre o cara o pato por tudo, independentemente de quem chega, é o Luciano, enfim. Mas eu acho que te dá uma opção de nível, né? A gente discute quase que sempre nessa fase de mercado, enfim, qual contratação que chega para solucionar ou para mudar patamar ou para você... Eu acho que o Cauli é essa contratação que chega para te dar uma opção muito boa, assim. Muda patamar, não muda patamar, acho que daí já é muito, mas assim, te dá uma opção muito até que segura, né? Porque você não precisa experimentar tanto assim, é mais de fato um encaixe coletivo ali com o Crespo. Pois é, ninguém dava nada pro São Paulo no mercado. Os caras foram buscar o Lucas Ramon e o Danielzinho no Mirassol. Contratações excelentes. Até aqui, perfeito. E agora o Cauli também é um outro as dificuldades que tinha o São Paulo. Toda a limitação, todos os problemas extra-campo. PM. As movimentações têm sido bem interessantes mesmo. O torcedor tricolor agora começa a olhar para 2026 com um pouco mais de tranquilidade, vamos dizer. Porque é o quinto, né? Eu acho que 3 chegavam para jogar. Ele, inclusive, o outro, o goleiro Coronel, para reserva do Rafael, e o Dória, como tinha muitos zagueiros no São Paulo, também para reserva, embora seja um jogador já com ele perdeu a posição no time, enfim, mas ele é um jogador que tem essa... chama atenção, né? O 23 e 24, né? Ele é um jogador que dá assistência e faz gols, né? E como ele fala ali na entrevista, ele nasceu em Porto Seguro, na Bahia, mas foi jogar futebol na Alemanha, né? Ele só veio jogar no Brasil em 2023, na carreira toda. E acho que ele é um jogador, pelo que o São Paulo procurava, que se encaixa perfeitamente nessa lacuna que existe há alguns anos. E acho mais inteligente apostar num jogador como o Cauli, que empréstimo, com cláusula, etc e tal, de compra, se ele cumprir meta, se ele for bem, do que investir no Rames Rodrigues e no Oscar, certo? Você fica Primeiro, o número 10 do São Paulo tem um nome, e não vai mudar, Luciano. E ele não é 10. Ele só veste a camisa 10. Então, aquele imaginário do meia, que nem a seleção brasileira tem, né? O Bahia tem um, que é o Everton Ribeiro, certo? E que acho que até... E não é 10, é 8. E que, curiosamente, acho que quando ele chega, ele preenche tanto uma função que ele tira um pouco o espaço do Cauli. Muda o jeito de jogar do Bahia. Que jogava com a 8. Isso. Que para o Bahia é a Bobô. 10. É o Bobô. Que veio para o São Paulo. Que jogou com o Raí. Né? 8 e 10, então, se revezava. Mas eu acho que do futebol atual, o Cauli possa ser uma opção que o São Paulo não tem para
a vaga do Lucas, para a vaga do Luciano, para eventualmente a vaga do Marcos Antônio. Ele joga na... E hoje, quando o São Paulo substitui um desses 3 jogadores, o nível cai de uma forma abissal, né? E ele pode suprir essa... E para ele, acho que é uma grande oportunidade. Então, acho que esse é o meu ponto. Ele não ia ter tanto espaço no Bahia. Para ele é uma baita oportunidade. Esses caras com fome que o São Paulo está trazendo me parecem... É uma boa sacada, cara. Esses caras vão ter no São Paulo a seleção brasileira, o grande europeu, assim. Porque grande jogo aqui é visto assim. Tanto o Lucas lá, o lateral, quanto o Danielzinho, agora o Cauli... Esses caras aí, cara, vão deixar tudo para ficar no São Paulo, vão deixar tudo que eles têm, o que não tem. É o que eu espero deles, pelo menos, né? Com a chance de ouro de jogar num clube desse tamanho. Então, esse tipo de movimento de São Paulo me parece um bom... É como se fosse os Wellington Rato de 2026. O cara estava rebaixado no Atlético de Goiânia. O São Paulo te quer. O cara veio aqui e deu a vida dele. Tudo que ele podia, o que ele não podia, toda a limitação que ele podia ter, mas entrega, vai estar sempre à disposição, forma física bacana... Cada jogo para ele é muito importante. Acho que esse movimento, para mim, é o mais claro, assim, que pode valer muito a pena, assim, dessas trocas que o São Paulo, ou trocas não, ou colocações a mais no seu elenco que ele está fazendo. Agora, de forma retórica, Rui Costa já estava lá. Que é quem busca, né? Foi o que o Crespo falou, né? Na entrevista. Sim, o Rui Costa passou por várias janelas, né, reforçando o time do São Paulo ou negociando jogadores. A cada janela, e me parece um pouco ainda duvidosa essa situação desta janela do São Paulo, porque o São Paulo talvez tenha investido mais do que estava investindo no ano passado, com qual recurso? Está muito obscuro com a mudança de poder. A cada janela, o Rui Costa vai tendo um pouco mais de dificuldade para fazer a janela, né? O ano passado... A última janela que o São Paulo teve um orçamento razoável para investir, ele começou com Marcos Antônio, tá até hoje aí. Por empréstimo. Que foi uma sacada, né? Porque, tudo bem, custou o empréstimo, mas era um empréstimo e a compra dos direitos barata pelo jogador que ele se transformou. E o Juan Tressoldi, que não ficou porque o São Paulo não tinha dinheiro, ele está jogando no Atlético Mineiro hoje como titular. O Sabino dá para considerar uma... Não, o Sabino é um legado do Muricy Ramalho, né? Venha se recuperar aqui, se você jogar, você faz contrato. Foi assim que o Sabino veio, estava sem clube. É a mesma coisa do Cédric, né? Mas naquela janela, começou com Marcos Antônio e Juan Tressoldi, terminou com Santi Longo e Jamal Lewis, quando o São Paulo já não tinha mais dinheiro. E o ano passado o São Paulo não teve janela praticamente. Eu acho que essa desse ano, ela é melhor que as últimas, bastante, eu acho que ganho com pelo menos essas 2 contratações, o Cauli e o Danielzinho. O Lucas Ramon pode ajudar bastante, que ele tem outra característica, e acho que também somando-se aos retornos de jogadores que estavam machucados o ano inteiro passado. É como se o São Paulo tivesse contratado o Caleri, contratado o Lucas Moura. Ele não teve esses jogadores no ano passado, praticamente o ano todo, né? Eu lembrei a pergunta do Vesta sobre as investigações, mas depois a gente voltar no Corinthians a gente fala sobre isso, né? Porque parece que está tudo quieto, tá tudo mil maravilhas, mas as coisas precisam andar. Tá andando. As coisas precisam andar, senão não adianta nada, né? Não se aprende nada. O Cauli tem uma característica, né? São Paulo é uma coisa, hein? Parece o São Paulo é a mesma coisa, né? Fica lá, sai o presidente, tal, depois ele tem até tentativa daquela anistia geral, interna, para ninguém ser... Conselho de Ética, Douglas Schwartzman, estamos de olho nisso aí, né? O Cauli tem uma característica que eu acho interessante, né? Até me espanta a forma como ele não foi aproveitado pelo Ceni. Porque ele tem uma formação que é diferente do jogador brasileiro normal, tradicional, né? Ele foi formado fora. E fora, mesmo tendo passado por clubes não tão brilhantes assim, mais ainda se acentua a capacidade tática do jogador, né? De entender o jogo, de se posicionar bem, de fazer 1 ou 2 funções no campo. Então é um jogador que pode acrescentar sim, porque hoje quem tem que entrar é um menino da base que nem sempre entra bem, é o Pedro, né? Pedro Ferreira. Então, cara, é um bom reforço, sim, é um bom reforço. Um cara que vai acrescentar dentro deste jeito
de como o São Paulo está. Agora, era bom não parar por aí, né? Porque, olha, nós vamos ter a data FIFA da Copa do Mundo, mas ela vai dizimar os times, porque ainda vai ter jogo do Campeonato Brasileiro. Vai parar, acho que são 3 rodadas ainda. Agora março, né? Não, lá pra Copa. Ah, tá. Entendeu? É período de treino. De treino, exatamente, cara. Os times serão dizimados. Dizimados. Quem tem jogador que vai pra Copa, você pode esquecer, né? Então, é uma coisa que os dirigentes também não estão se ligando. Né? Vai parar pra Copa do Mundo. Vai parar depois. Vai ter rodada ainda no Campeonato Brasileiro durante os treinos. E a janela aqui fecha dia 3 de março. Eu vi um artigo que a gente tem hoje no Campeonato Brasileiro 30 colombianos. É o país que mais tem jogadores aqui. Você tem de outros países também, né? Vou fazer só Mas muitos serão convocados. Uma conta rápida do Palmeiras aqui, tá? Que tá mais fresco na minha cabeça. Maurício, seleção paraguaia, Sousa e Gomes. Certo? Piquerez e Martínez. São 5. Só aí já são 5. Arias, 6. Fora a seleção brasileira. Vitor Roquefort, né? Entendeu? Flaco Lopes. 7. Se for. Exato. São 7 possibilidades. Cara, dizima qualquer elenco. E detalhe, uma vez um cara São Paulo. O cara do futebol. Tem tanta. Por isso, é o lado por bom isso de não que ter a um time bom, largada, é isso? por isso, Arnaldo, que a largada. Mais modesto mesmo. Você percebe que por isso também tinha que ter sido colocado em pauta que a largada no brasileiro é muito importante para o São Paulo, especificamente. Claro. Uma vez um cara do meio da bola aí falou pra mim, eu não gosto de ano de Copa do Mundo. Eu falei, por quê? Ele falou assim, os jogadores que vão pra Copa tratam o ano deles de maneira muito diferente. Então isso a gente não percebe isso no dia a dia. Eles quase que fazem o calendário deles, os cuidados dele, porque eles têm aquela meta do meio do ano. Então o cara às vezes, esse jogo não dá, eu não consigo. Se não tem a Copa, ele vai pro jogo. Só que com a Copa ele segura e não vai. Todos eles fazem isso. Então, como estão espalhados vários, sobretudo os estrangeiros, ele falou, começa a perceber o comportamento desses caras que são garantidos numa Copa, como eles cuidam nos meses anteriores. Uma lesão em abril, acabou a Copa. Alguém acha que o cara quer uma lesão muscular em abril para maio? O cara não vai querer. É a vida dele, é o sonho dele de criança disputar uma Copa do Mundo. Então vai ter esse impacto no futebol brasileiro. Aguardem. O Memphis é esse cara. Deixa nos comentários, você gostou da contratação do Cauli? Acha que ele chega para ser titular? Quem sai? Acha que o Crespo vai mudar o esquema? Acha que o Crespo vai tirar o Bobadilha? Deixa aí nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião. O que você acha que o Crespo vai fazer? Se o Cauli chega para ser reserva ou se vai chegar para jogar. Confesso que para ele jogar nesse time do São Paulo, ele vai ter que demonstrar um nível muito bom, mas a gente vai ter uma briga boa, principalmente se o Crespo mantiver a ideia de ter um volante mais marcador, que é o Bobadilha, que apesar de marcar menos que o Pablo Maia, é um volante na média, né? O Pablo Maia ele marca muito bem, mas tem deficiências na saída de bola. O Bobadilha ele não marca igual o Pablo Maia, mas ele joga mais que o Pablo Maia ofensivamente. Então, eu acho que o Crespo vê o custo-benefício de ter o Bobadilha melhor do que o de ter o Pablo Maia. Se você acha que o Crespo vai manter essa ideia de ter um volantão e 2 volantes, Marcos Antônio e Danielzinho, ou se você acha que ele vai sacar o Bobadilha e para implementar aí de alguma forma o Cauli nesse meio de campo do São Paulo. Eu confesso que vai ser uma briga boa, Cauli, Lucas e Luciano, porque em tese você tem poucas vagas para muita gente. O Luciano tem a sua importância, é um cara que marca gols, parou de ser armador, é um cara que tá jogando ali do lado do Caleri, na posição que ele sempre rendeu, posição que ele mais joga, posição que eu gosto dele. Quem é meu inscrito sabe que eu tenho muitas críticas ao Luciano jogando mais recuado, mas jogando onde ele tá jogando ali. O Luciano é muito importante, ele faz diferença ao lado do Caleri, forma uma boa dupla. A gente tem o Lucas, que é o Lucas Moura, e eu acho que se o Lucas voltar a ter um alto nível, o nível que ele teve lá atrás quando chegou no São Paulo, jogos da Copa do Brasil, até mesmo os jogos do Campeonato Brasileiro, os jogos do Campeonato Paulista, antes dele se machucar, se ele voltar àquele alto nível
fica difícil essa briga até mesmo pro Cauli. E o Cauli, que chega com o status de um jogador que foi muito importante no Bahia, mas aí a gente fala, o cara jogou no Bahia, o Danielzinho jogava no Mirassol, o Lucas Ramon jogava no Mirassol, e os caras chegaram e tomaram conta da posição. O Cauli pode chegar e, por potencial, o Cauli jogou muita bola lá, acabou perdendo espaço com a chegada do Everton Ribeiro, a chegada do Pulga. O Rogério acabou mudando também um pouco o esquema e ele ficou um pouco de lado. E tudo bem, isso acontece. O Alisson era extremamente importante para o São Paulo. Há pouco tempo atrás, ninguém imaginava o time do São Paulo sem o Alisson. O que aconteceu com o Alisson? Perdeu espaço. Perdeu espaço. A mesma coisa aconteceu com o Cauli lá, perdeu espaço. Tudo bem, as coisas acontecem. Isso não significa que o Alisson é um jogador horrível, medonho, um pé de rato. E isso não significa que o Cauli parou de jogar no Bahia, é um jogador horrível, um pé de rato. Beleza. As coisas acontecem, os jogadores perdem espaços e buscam novos ares. Assim como o Alisson está buscando novos ares no São Paulo, o Cauli buscou novos ares fora do Bahia. E tudo bem. Agora, se o Cauli jogar em um bom nível, eu quero ver para quem vai sobrar. Aí vai voltar aquela velha discussão, vai acabar sobrando pro Luciano. Todo mundo fala isso e eu falo isso porque, tecnicamente, o Luciano, ele é o mais fraco tecnicamente. O Luciano, tecnicamente, ele não é melhor que o Lucas. O Luciano, tecnicamente, não é melhor que o Marcos Antônio. O Luciano, tecnicamente, pode até não ser melhor que o Cauli. Mas o Luciano entrega muita coisa. O Luciano entrega gols. O Luciano entrega jogos decisivos. O Luciano, ele vive também um pouco do 8 ou 80, né? Tem jogos que o Luciano destrói, arrebenta, e tem jogos que o Luciano não joga nada. Tudo bem. Enquanto ele estiver decidindo alguns jogos, beleza. Mas vai ser uma briga boa. Eu confesso que tem muita gente que fala, sempre sobra pro Luciano. Sempre sobra pro Luciano. Ou sobraria, porque se a gente for colocar no papel, quando tinha o quarteto lá que o Rames estava, tecnicamente, o Rames é melhor que o Luciano. Mas o Rames não conseguiu jogar. Com o Oscar, a mesma coisa. O Oscar é melhor que o Luciano, mas o Oscar não conseguiu jogar. Agora a gente vai voltar para a mesma tecla. O Cauli, se o Cauli tiver fisicamente bem, tecnicamente bem, as coisas vão ficar complicadas para o Luciano. Mas o Crespo pode também arranjar um sistema para comportar todo mundo. O Crespo pode arranjar um sistema, imaginemos, o Crespo colocando um sistema com Bobadilha, Danielzinho, não, sem o Bobadilha, colocando Danielzinho, Marcos Antônio, Cauli, Lucas, Luciano e Caleri. É um time extremamente ofensivo? É um time extremamente ofensivo. Mas quem sabe dá pra fazer algo do tipo. Quem sabe dá pra você fazer isso. Talvez você coloque o Danielzinho de primeiro volante, você faz um triângulo, um losango ali no meio de campo, né? Como o Dorival joga. Você coloca ali o Danielzinho de primeiro volante, o Cauli de meia para um lado, Marcos Antônio de meia pelo outro, o Lucas na ponta do losango, como se fosse o 10, Luciano e Caleri. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Tudo isso vai depender de como o Cauli vai chegar. Mas o time do São Paulo, com os reforços, passa a ser um time muito interessante para a disputa do Campeonato Brasileiro, que tá começando bem. E principalmente para mim, favorito pro título da Sul-Americana, que não tem ninguém falando nada. Ninguém tá lembrando da Sul-Americana. A Sul-Americana é uma oportunidade de título muito plausível e muito alcançável para o São Paulo. Mas, lógico, eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Quem você acha que vai rodar nesse time do São Paulo? O Luciano? O Bobadilha? Ninguém? O Cauli vai ser reserva? Deixa aí nos comentários. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E valeu.